Olá, bem-vindos e bem-vindas ao CIEBcast, o podcast do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB. Estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente e com dois convidados super especiais para falar de um tema que é muito importante, muito querido para a gente. A gente hoje vai também apresentar a vocês a nossa nota técnica nova, Educação Profissional e Tecnológica, EPT, Currículos de Tecnologia e Tendências para o Futuro, que já está disponível no site do CIEB para download e aqui também na descrição do episódio. Um dos nossos convidados é o autor da nota, o Flávio Campos, que está com a gente já algumas autorias, né? Algumas notas, Flávio. Queria te agradecer a presença. O Flávio é doutor em Educação pela PUC São Paulo, professor e pesquisador da Mercer University, Geórgia, nos Estados Unidos, e também na área de ensino e computação, e parceiro do CIEB nessa nota e nas demais notas. Muito bem-vindo, obrigada. Valeu, obrigada. Super feliz de estar com você aqui. Você é da casa, né? Agradeço muito. Também estamos aqui com o Fernando Di Gianni, mestre em Ciência da Computação, atualmente diretor substituto e coordenador de projetos do Grupo de Formulação e Análises Curriculares do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O Paula Souza é uma organização que a gente tem um carinho muito grande, muito reconhecida nacionalmente. Então, Fernando, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu acho que a gente não tinha uma dupla mais feliz para estar discutindo esse tema, que é um tema tão importante. Eu queria começar, chamando atenção para esse ponto, que essa nota, Flávia, ela é uma nota complementar. Há duas outras que você teve autoria conosco aí sobre o tema. Uma foi sobre o currículo de Educação Profissional e Técnica em Tecnologia e Computação, e a outra, itinerário formativo em Tecnologia e Computação, né? Como é que essa nova vem conversar com essas notas? Assim, o que você traz daqueles momentos? Acho que foi 18 e 20, salvo engano. Foi isso. Né? Tinha Exato. tempo, estávamos com saudade. Verdade. Mas conta pra gente, como é que é essa, como é que é essa coordenação entre elas? Muito bem. Bom, então, de educação profissional, a gente procurou olhar para o cenário da tecnologia à época, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente olha para a informática, para a tecnologia, para o profissional, né? Que dentro das perspectivas do trabalho, da classificação brasileira de ocupações, daquilo que é o profissional, né? O técnico em informática à época, olhando tanto para um cenário do trabalho quanto para uma formação consistente, né? Com questões socioemocionais também. E o itinerário, com a questão da nova lei, que hoje nós temos a reforma da reforma, onde nós tínhamos um cenário de olhar para a tecnologia e ali também propondo, né, situações, por exemplo, que envolvesse tanto voltado para áreas gráficas, mas também tínhamos até temos, né, aliás, nesse currículo, um componente, na verdade, que é de inteligência artificial. E você vê que hoje a gente já está discutindo, inclusive, técnicos, né, em inteligência artificial como... O que você pensava naquela época lá atrás que você não ia discutir tão cedo e que já está sendo discutido agora? Eu entendo que a inteligência artificial era uma delas. É mesmo? Né, por mais que a gente já tivéssemos... Se a gente for falar, por exemplo, num cenário de aparelho de ressonância magnética, que os médicos se utilizam aí para algumas situações, já há muito tempo. Né? Que vamos dizer assim, a IA ajuda o médico a fazer um levantamento de dados ali junto a resultados de exames. Né? Mas eu acho que essa era uma que a gente não enxergava o potencial e a explosão de ferramentas que são, né, direcionados para a inteligência artificial. Acho que essa tem E olhar para a questão de também ferramentas mais gráficas, que eu acho que com toda a tecnologia, inclusive com a IA, isso também tem proporciona questões diferentes. Haja vista o que a gente viu nos Estados Unidos com os roteiristas, né? Falando, não, mas agora eu vou continuar produzindo ou a IA vai escrever os roteiros para os filmes? Sim. Então, olha a explosão de coisas que a gente tem que discutir, ética e tudo mais. E com uma intimidade, ao mesmo tempo,
tem que estar à vontade, né? Porque a realidade está batendo aí... Não está batendo na porta, já entrou, né? Eu acho que já entrou. Exatamente. A gente também destaca muito a importância dessa nota complementar agora. Eu queria muito agradecer também e destacar a leitura crítica do Itaú Educação e Trabalho e da Fundação Telefônica Vivo, que nos ajudaram. Eu acho que é muito importante também a gente ter o terceiro setor bem articulado nisso, para ir apoiando também, né? Nesse avanço da política pública de educação. A gente está de mãos dadas com a implementação, com quem está, né, em chão de escola, mas também um terceiro setor muito ativo que possa aproximar, né, também, eu acho, as empresas e as universidades nesse sentido. E você traz, né, esse destaque agora, foi muito importante a gente trazer essa nota nesse momento em que a gente tem aí a Política Nacional de Educação Profissional e Técnica, pela Lei 14.645 de 2023, do ano passado, que trabalha justamente a articulação, né, do ensino com o mercado de trabalho, né, e o novo ensino, a reforma da reforma, como você disse, né, com a alteração da carga horária do itinerário formativo. Você quer contar um pouquinho para a gente de quais são essas principais mudanças aqui que você chamou, você pincelou, né, esses dois pontos mais recentes, assim, o que eles trazem de novidade? Então, para mim, assim, né, a gente tem quando você pega a educação profissional, a gente tem um caminho muito grande, né? A gente está falando aí, se eu não me engano, entre 112... mais de um século de educação profissional, né? Se a gente voltar, ela tinha um caminho no final ali do 19, início de 20, né? Com uma estrutura diferenciada, que lá no início era para atuar junto à sociedade, né? Especificamente ali para um trabalho, né? Para transformar um pouquinho da realidade era direcionado para pessoas, por exemplo, se você olhar a legislação, inclusive como começou os institutos federais, para cuidar de crianças e adolescentes para não irem vou chamar assim, para o crime. Então, olha como mudou. E detalhe, no início, a educação profissional estava no Ministério que não era da Educação. Só passou décadas depois do início do século XX. Então, a gente tem esse cenário diferente, né? Então, assim, como a tecnologia traz para essa perspectiva. E a legislação recente, além de olhar para um cuidado do médio, né? Como que eu passo do médio para a educação ensino superior, né? A continuidade da carreira, eu entendo que a legislação tem se voltado para um cuidado com a pessoa. Então, acho que essa equidade, essa busca para que as profissões e a carreira, né, e tenham uma relação mais direta com o mercado, isso, pelo menos do ponto de vista da legislação, está tentando com alguns... a própria verticalização que a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho anterior ao nosso início, né, como que eu consigo linkar competências da educação, do ensino da básica ali no ensino médio, da educação profissional para a educação superior e fazer com que o jovem tenha esse olhar. O que você está dizendo é que a cada passo, a cada momento desses de uma nova publicação, é como se a gente fosse lixando as arestas para a coisa caminhar de forma mais fluida, né? Eu acho que Fernando estava trazendo isso nessa nossa conversa anterior aqui. Fernando, o Instituto, o Centro Paula Souza, ele conversa com essa história, né, já há algum tempo. Se você puder contar um pouquinho para a gente, né? Isso que o Flávio trouxe dessa estrutura que vinha lá de trás e que está chegando agora nesse processo de trazer esse jovem para trabalhar com a tecnologia de ponta já no ensino médio. Como é que tem sido essa mudança interna de vocês? Se você puder contar um pouquinho dessa história lá dentro para a gente. Em primeiro momento, foi pensado isso que o professor falou, com relação àquelas pessoas carentes que estavam precisando conseguir uma colocação no mercado de trabalho. E mesmo a industrialização assim fez no século passado. E aí o que acontece? O Centro Paula Souza foi criado para poder dar apoio à educação profissional. Então, ele é uma autarquia do governo do estado de São Paulo, que hoje ele atende aproximadamente 300 e tantos mil alunos. Só que, para começar essa história, principalmente com relação ao ensino médio, a gente teve que criar algumas estruturas para que pudesse dar vazão a essa necessidade de empregabilidade. Então, foi pensado que, precisamos planejar como vão ser esses cursos. Aí foi criado o laboratório de currículo. Olha. Você está lá há muito tempo? Eu estou lá há algum tempo, mas anterior a mim, o professor Almério, que foi um dos elaboradores, que é o coordenador do ensino médio técnico, ele que criou uma estrutura desse modelo, que foi o quê?
criar o currículo para que a gente possa ter um plano de curso adequado posteriormente, para que as escolas técnicas possam se orientar com relação ao que tem que ser selecionado. Um setor de capacitações para que possa o docente fazer parte daquele convívio que tem com o aluno, de maneira a ele trazer a educação profissional de maneira mais adequada possível. Então, muitas vezes, alguns docentes eles são da área que estão lecionando, da área de química, ou seja lá qual for a área, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa capacitar também ele, como a gente estava conversando antes, de maneira pedagógica também. Sem dúvida. Como é que o aluno vai aprender? Então, a gente teve o quê? O planejamento, tivemos a capacitação antes de entrar na execução e durante também. E aí, a supervisão educacional, que é o terceiro ponto principal de uma estruturação adequada para fazer funcionar um plano de curso, funcionar um currículo, a supervisão ela cuida, inclusive, de capacitação da gestão. Olha. Ela fica encarregada de acompanhar os diretores, métricas com relação a egressos, né? E também com relação à gestão docente. Né? Docente não, gestão dos diretoras das escolas técnicas. Né? Então, essa estrutura foi montada para que pudesse dar vazão e o aluno pudesse conseguir um emprego. E no campo da tecnologia especificamente, você acha que essa tríade, né, essa composição tem funcionado bem? Vocês têm tido boas sinalizações da empregabilidade dos estudantes? Existe uma métrica com relação aos egressos, mas um ponto que a gente tem atuado muito foi com relação às empresas. Não adianta a gente falar de educação profissional se a gente não tem o segmento das empresas ou as associações, né, que possam participar, ou instituições que possam participar, o terceiro setor também junto. Então, todos eles juntos podem fazer com que a coisa aconteça de maneira mais adequada. A empresa é importantíssima, a ponto de alguns projetos que a gente tem desenvolvido ter empresas que ficam o tempo todo com o aluno no ensino médio, ficam no mínimo 200 horas e assim por diante, que é o projeto de articulação médio-superior. Sabe que eu ouço você falar, e queria repetir, porque é tão importante, né, assim, ter a intimidade e a construção sólida, mesmo prática, de um currículo, né? Cuidar para que essa capacitação e a formação seja realizada de forma contínua. Sim. E não abrir mão da supervisão. Né? E nesse processo da formação e da supervisão, esse olhar muito pedagógico para o processo. Né? E aí eu vejo que, juntando as falas de vocês e muito pela leitura da nota também, você fala muito na nota sobre a necessidade da formação continuada, né? Eu acho que a gente tem a aproximação, o desejo, né, de que isso se dê mais em escala no Brasil, se a gente conseguir aproximar 3 pontos, né? E vocês falavam um pouquinho da coisa da verticalidade, né? Quando a gente tem essa tranquilidade de lidar com legislação, prática, né? A prática pedagógica, né? E o mercado de trabalho e, na verdade, as empresas, né? Eu acho que é como se fosse um fio que fosse sendo puxado e que a gente não pode abrir mão de nenhum desses 3 lados, né? Exato. Você imagina o seguinte, se você olhar os dados das empresas de necessidade de pessoas, por exemplo, na área de tecnologia, aí você fala, mas eu tenho um número razoável de pessoas sendo formadas, né? Agora, a questão é o que a empresa espera do fazer e o que o seu currículo está entregando. Sem dúvida. Então, esse olhar mais orgânico para que as coisas fluam mais rápido, em sintonia, integrado. Então, o que o meu currículo está de acordo com o que as empresas esperam da função daquele profissional. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é o mercado de trabalho com as funções. Né? Agora a gente sabe que ciência de dados entrou, enfim, na classificação brasileira de ocupações, que nós não tínhamos nem o código. Né? Então, se você pega cursos que tinham, por exemplo, essa área, ou mesmo cibersegurança, que tem alguns tentando agora, internet das coisas, que tem cursos experimentais de tecnologia, já no técnico, onde eu busco o link, quando você vai no catálogo, você tem a conexão entre o código na classificação brasileira de ocupação e muitas não tem. Então, você vai pegar aquela que é próxima. Sim. Como faz? Né? Então, como isso se integra de uma forma mais orgânica, em que, como política pública, você tem uma situação que aconteça dentro de uma raiz, né? Nós somos um país que tem um ministério, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo,
que você tem os estados independentes. Então, eles podem, né? A Geórgia, inclusive onde eu estou, passou uma lei que tem que ter computação em todas as escolas. Você vai em estados que já tinha, outros não tem ainda, né? Então, isso varia. Aqui no Brasil, não. Então, como que eu faço essa escala, né? A gente está falando até da formação de professores. Se eu quero trazer um olhar para com que o aluno tenha a melhor currículo possível, né? Um trabalho pedagógico coerente, como que eu posso fazer? Será que uma rede tem condições de estar formação o tempo todo? Mas e se eu criar mecanismos, por exemplo, para que eles aprendam ou tenham relação entre os pares, entre os seus professores, com uma forma do que durante o ano eles se conectam, eles trocam ideias, né? Eles conversam. Então, eu tenho... A gente antigamente chamava, né, os HTPCs, não tinha isso? Na reuniões pedagógicas. Como eu consigo criar mecanismos em escala para que grandes redes... né? Porque, gente, qualquer estado, o menor que seja do país... é grande, né? Você vai no menor estado do país, ele é grande. Deixa eu pedir uma coisa. Eu quero muito entrar na parte de formação, mas eu vou dar uma ré para a gente não deixar de dedicar bastante tempo à formação, porque eu acho isso que você trouxe em relação à formação de pares é fundamental. Fernando, eu queria voltar à parte, e a gente vai para a formação depois, de como é que você tem visto as empresas nesse processo, assim, como é que foi, na experiência de vocês, lá no Paula Souza, conseguir essa aproximação e como é que ela é mantida. Isso que o Flávio falou, né, de que é muito importante que o currículo esteja respondendo às demandas do mercado de trabalho. Como é que isso recorrentemente é revisto? Como é que é a participação das empresas nesse processo? Bom, em primeiro lugar, nós somos uma instituição pública, né? E a gente abre um chamamento público ou uma manifestação de interesse. E nesse chamamento público ou manifestação de interesse, a empresa verifica qual a melhor, mais adequada maneira de conversar, dialogar com a gente, principalmente na formação de currículo, na formação de capacitação, né? Porque hoje tem muitas empresas que oferecem simuladores computacionais gratuitos, né? Na área de... No chamamento de vocês, você já indica qual vai ser a área? Como é que acontece? Esse chamamento, ele tem qual... A maior parte das vezes fica em aberto, né? Existe uma gratuidade, né? A empresa vai fazer isso de maneira gratuita. Certo. E sem que exista transferência de recursos para qualquer dos lados. Então, o chamamento é assim, setor privado, né? Setor produtivo. Isso. Queremos saber o que vocês pensam para que nós atualizemos nossos currículos de profissional e técnico. Inclusive, se eles quiserem fornecer capacitações para os docentes, para os alunos, hackathons. É muito interessante porque vocês institucionalizam com o chamamento público isso que muitas vezes é visto assim como uma parceria que não é constante, né? Que não tem um instrumento regulando, e isso vocês trazem essa possibilidade, né? Das regras da continuidade, de uma perenidade. Sim, existe todo um arcabouço legal que dá sustentação a isso. E aí as empresas que estão interessadas, né, em participar, principalmente hoje as Big Techs estão muito interessadas, ou mesmo empresas que são da área, que nem você falou, da área de IoT, né? Automação industrial. Como nós somos uma escola técnica, nós temos aí mais de 300 planos de cursos diferentes na área agro, né? Nós temos fundações que participam também, né? E são parceiras, são empresas parceiras, mas para isso a gente precisa ter a parte legal totalmente bem estipulada, e aí as empresas podem dialogar com a gente de maneira a oferecer plataformas educacionais, de repente, simuladores, ou mesmo até doar equipamentos, muitas vezes, né? Porque na área agro, por exemplo, hoje você tem drones que mapeiam, aí vem a parte de ciência de dados também, né? Que mapeiam aquelas regiões para saber quais são as necessidades do mundo agro para poder pulverizar aqui ou não pulverizar ali, ou colocar água aqui, assim por diante. E drones que já estão fazendo colheitas. Exatamente, também. Então, como é que o nosso aluno vai poder participar disso se a empresa não estiver junto? Então, hoje nós temos fundações que participam, temos empresas que participam, e essas empresas que participam nos ajudam também na elaboração de uma coisa muito importante, que é o perfil do profissional. Como é que o egresso, qual a necessidade principal do egresso? Então, assim,
O egresso precisa do quê? Socioemocional desses aspectos, ele precisa da parte técnica e assim por diante desses aspectos. Nesse diálogo, a gente começa a construção do perfil profissional do aluno e aí a gente parte para o plano de curso para poder fazer com que a gente chegue nessas competências. É esse olhar, é esse mesmo. E eu que originalmente sou uma burocrata, eu adoro quando a gente mistura a burocracia com a inovação. Então, você está trazendo pontos que são muito importantes, assim, né? A relação começa a partir de um chamamento público. Vocês fazem um processo de definição do perfil, né, desse profissional desejado ao fim desse processo formativo, e o plano de curso é estabelecido como um terceiro estágio desse processo. Nesses atores que tem também, nós fazemos pesquisa junto com as unidades de ensino também, para ouvir, porque nosso estado, que nem você falou, é quase um país. Né? É enorme, existem diferenças de necessidades em todo lugar. As regionalidades do estado. A pesquisa acontece com quem? Também com as escolas. Com as escolas. Diretamente com as escolas, com os docentes. Só para citar um exemplo, a gente está alterando um componente curricular. E nessa atualização desse componente curricular, a gente obteve quase 500 respostas da TECS do que direcionar, o que fazer, o que acharia melhor, e também da comunidade que a gente tem de empresas, né? Que são empresas parceiras, que a gente já tem acordo de cooperação firmado, então a gente consegue dialogar diretamente. Falar, olha, a inteligência artificial vai ser utilizada aqui, vai ser usada aqui e ali, porque quer queira, quer não, hoje a IA não fica restrita à parte de ciência de dados, não fica restrita ao mundo de tecnologia da informação e comunicação. Todos estão utilizando, quer queira, quer não, todos os setores. E a gente já tem que pensar nisso no plano de curso. Isso é muito Porque vai acontecer amanhã? Vai. Porém, a gente já precisa saber antes. Se a tecnologia está separada num plano separado, já não, né? Não faz mais sentido. E ela tem diferenças, né? Lá nos Estados Unidos saiu uma pesquisa de executivos falando que quais são as competências que você quer ver. E muitos deles, olha, eu não preciso que ele... de repente tem lá o socioemocional. Elas estavam parelhas com sabe usar IA, que é relacionado ao trabalho dele. Olha só. Então, assim, porque é aquela coisa, você tem, dentro da tecnologia, você tem os profissionais que criam as tecnologias e aqueles que mexem com a tecnologia, que utilizam elas. Né? Então, não necessariamente eu vou precisar, do ponto de vista da IA, só o profissional... que é um cientista da computação, aquele que põe o núcleo duro, vamos chamar assim, né? Mas muitos vão ser aqueles que vão utilizar, que vão gerenciar o processo. Então, muito interessante essa aproximação. Eu queria... Tem 3 pontas aqui que eu quero puxar e que a gente já falou. Vamos ver se eu vou para uma, depois a gente volta. Foi muito interessante o que vocês trouxeram dessa quebra que vai ser importante fazer em breve, que está sendo feita no Brasil, mas que a gente, né, Flávia, agora tem condição de fazer, que é essa condição de... se você está seguindo, né, na frente da educação profissional e técnica no âmbito da tecnologia, caminhar para um ensino superior sem necessariamente as amarras tradicionais desse processo da ida para o ensino superior. Você pode contar um pouquinho disso? Assim, como é que você vê isso de acordo com os parâmetros que estão estabelecidos, o que você tem observado no Brasil? E aí, Fernando, depois eu vou pedir para você contar um pouquinho a história de vocês nesse sentido. Legal. Então, a primeira coisa que eu acho que já traz um olhar diferente é a legislação, quem cuida, né, lá dentro do Ministério da Educação, toda a parte de educação tecnológica, olhar para essa possibilidade de dizer, olha, poxa, o menino, né, do desenvolvimento de sistemas tem condições. Qual é a sequência da carreira dele, do ponto de vista, né, da tecnologia que está sempre em transformação, que eu posso ramificar em áreas... como que ele tem um aproveitamento de aprendizagens e competências, por exemplo? Né? É possível isso? Então, hoje a gente já tem algo mais concreto. Então, quando eu olho para o cenário de uma profissão e vejo que eu consigo aliar a legislação com currículos muito bem estruturados, redes de ensino que se preocupam, como o Centro Paula Souza, em fazer com que o jovem consiga enxergar a carreira dele numa sequência, ele enxerga, porque parece fácil você falar assim, eu vou escolher um curso de tecnologia, então eu vou ficar nele e seguir nele, né? Não é fácil, não é simples. Então, a legislação traz um elemento interessante, a proposta curricular é um segundo, com o olhar que o Fernando está apontando muito bem, que é da empresa que está em volta, porque no nosso país é difícil esse olhar, porque parece que o público não pode estar aliado com o privado.
Parece que fica aquela história um pouco de, olha, esse aqui é o mal e esse é o bem. Eu acho que tudo está em comum, né? Tanto o setor produtivo, o público, principalmente quando a gente fala de escala, né, Flávio? Eu acho que assim, há bons exemplos que ainda são ilhas, infelizmente. Ficam ali porque a gente não consegue olhar para a relação público-privado de uma maneira positiva para o país. Então, a gente precisa olhar. Então, essa aproximação das empresas, do olhar, precisa acontecer. E o que você, quando você traz, né, nessa nossa nota de agora, você atualiza muito o marco referencial todo, né? Esse salto de que isso já é permitido, que a gente poderia usar um pouco mais, ele acontece quando? Nesses últimos anos agora? Que a gente Com certeza. Antes disso, ainda aquela... acabou que o ensino médio, o ensino superior é um outro mundo. Isso era até ali 17, 18, 19, quando, por exemplo, o próprio Fernando falou da experiência, né? Que eles têm. Então, assim, é recente. Então, até então, você não consegue. E aquilo que a gente estava, né, refletindo um pouquinho, que é assim, como que o jovem enxerga isso? Será que dentro do ensino médio ele consegue ter a visão da carreira dele? A gente consegue fazer um trabalho pedagógico, o currículo atende a com que ele enxergue como o mundo está à frente dele, como o trabalho e as profissões estão linkadas. Eu lembro em 2000, uma história bem rapidinha. Em 2016, eu estive num evento de educação profissional em Denver, no Colorado. E eu me lembro que estava o presidente, um dos diretores da Organização Internacional do Trabalho. Né? E ele estava falando lá das profissões, olha, tem aqui algumas profissões que a gente está enxergando, então tinha lá, ele falou até psicólogo de robôs, que a gente acha que ele vai... A gente vai ficar conversando, 2016, ficar conversando com robô, não era isso, né? É o cara do algoritmo que vai mexer e tal. Então, às vezes a gente fica também num olhar de que, olha, novas profissões, isso não vai estar, mas... Como que o jovem está enxergando? Porque é para ele. Né? Ele vai transformar o mundo que a gente vive, que é o mundo que nós vamos, né, envelhecendo e vamos deixando. Então, o olhar da tecnologia, principalmente para a educação profissional, o currículo tem muito papel nisso. O quanto ele consegue avançar e enxergar essas nuances. Porque não é só currículo do ponto de vista do conteúdo e o conhecimento específico. Porque a gente está falando de educação profissional, que é por competências, que é o saber fazer. Né? Mas o que está em volta? Claro. Como que ele enxerga o sucesso para ele? É só passar na USP? Né? Ou em alguma outra, ou da grande universidade? Né? E aí o que eu ia te dizer, assim, né? Você começa falando da parte de regulamentos, de regras, né? E fala da visão do jovem. No meio disso tem a escola, né? E tem quem constrói esse processo, né? A possibilidade de sonhar esse novo sonho, né? De seguir nesse novo formato. Como é que aconteceu lá, assim, nesse período que o Flávio conta, né? Que isso foi viabilizado. Como é que vocês foram reconstruindo essa possibilidade dessa transição, se você puder contar um pouquinho para a gente. Em 2018, né, a gente formou um grupo de trabalho entre o ensino médio e o ensino superior do Centro Paulo Souza, médio técnico, né? E usamos o curso de desenvolvimento de sistemas que alça para o superior tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Pensando da seguinte maneira, como é que a gente pode fazer essa articulação? Então, o programa hoje chama AMS, Articulação Médio Técnico Superior. Olha só. Então, esse programa que já existe hoje, já tem turma formada agora, teve a colação de grau esse ano, foi feito da seguinte maneira. A gente fez a preparação do plano de curso, nós colocamos os 3 anos do ensino médio e mais 2 anos do ensino tecnológico, aproveitando as competências do ensino técnico, do que os alunos já tiveram nos 3 anos anteriores. E aí, quando ele fez o vestibulinho e ingressou, foram 3 unidades de ensino que começaram com esse programa. Né? Quando ele ingressou, esse aluno já ingressou da seguinte maneira. Existia a possibilidade dele dar continuidade no tecnólogo superior. Então, ele ingressou. Até mesmo se ele quiser mudar de carreira, ele pode mudar de carreira, ele vai para outro curso, abrindo uma vaga, já pode entrar um outro aluno do técnico em desenvolvimento de sistemas. Então, de repente, ele pode querer uma outra profissão, não tem problema nenhum. Só que ao término do 3º ano, ele já tem a parte da certificação de técnico em desenvolvimento de sistemas, e se ele quiser dar continuidade para tecnólogo, não há necessidade de ter aquela barreira de você ter, agora eu vou fazer o vestibular, vou ter que
ter um olhar para as disciplinas que são os componentes curriculares comuns. E tudo. Não, ele pode simplesmente dar prosseguimento. E vários prosseguiram. Isso é muito legal, né? E aí a gente colocou um componente interessante. Na mesma época, por coincidência ou achado do destino, não sei dizer, a gente estava também alinhavado com a IBM e eles participaram também desse processo a nível de oferecer horas do ensino médio, 200 horas de atividades, né? Junto com os alunos, mentorias e outras atividades, potencializando esse aluno. Então, os estudantes tiveram o conhecimento do que é você ter uma empresa trabalhando junto com como é o mundo do trabalho. Nesse projeto, 2 escolas ficaram com a IBM e uma com a Volkswagen. Um fato interessante foi que, quando muitas vezes o docente fala assim, vamos falar a respeito da língua inglesa, vamos aprender inglês. Legal. Quando um mentor da Volkswagen vira para você, que é aluno, que é aluna do ensino médio, e fala assim, inglês, português, é só o começo. Você tem que saber falar alemão. O que acontece? Os alunos se reuniram no final do ano para agradecer aos mentores da Volkswagen, falando todos em inglês. Então, eles agradecerem, quer dizer, um aluno do ensino médio que já está conseguindo falar em público. Como vai ser esse profissional no futuro? Fernando, e é muito boa essa experiência de vocês, que vocês vão trazendo bons exemplos para que outros estados, outras secretarias, outros órgãos do Brasil procurem isso, né? Como é que tem sido esse contato? Constantemente nós temos algumas reuniões, né? Alguns pequenos fóruns que a gente faz de educação profissional. Nós recebemos alguns estados também aqui, o professor Gilson Rede, que é o diretor do departamento, recebeu o estado, se não me engano, de Mato Grosso, para poder dialogar exatamente. Eles passaram uma semana aqui para conhecer a estrutura que a gente falou hoje aqui, a estrutura de como fazer para que o currículo se torne uma realidade, não fique somente no papel, mas possa ser implementado a contento de todos, da empresa, do aluno e assim por diante. E a capacitação, a supervisão. Então, eles olharam toda essa estruturação e seguiram para os estados deles para começar a implementar. E mesmo nós, muitas vezes, dialogamos. Eu tenho uma professora, o Acre tem alguns docentes que são especialistas nisso, tem até mestrado de educação profissional. Então, a gente dialoga muito. Né? Quem sabe, eu estou assim, super feliz de te ouvir. Quem sabe a gente busca, né, no CIEB em breve ajudar a organizar essa rede, né? Acho que seria super legal, né, Flávio? Muito, Vamos pensar nisso. Eu acho que, com certeza, eu né? acho Porque cada um está no seu lugar e na luta, né? Eu acho que o terceiro setor pode conseguir. Você está com educação profissional em todos os lugares, não é? Né? Pois é. E você tinha comentado como foi importante. Esse era um segundo passo que eu falei que eu tinha 3 pontas. A segunda é essa parte do currículo de ciência de dados, que houve essa, né, estruturação pelo CIEB e vocês fizeram uso. Então, contar isso, como é que aconteceu esse momento? Acho que seria um caminho para que outras experiências aconteçam a partir dele, né? Sim, houve uma reunião entre todas as secretarias. Isso foi uma reunião online, né? Com todas as secretarias dos vários estados. Eu estava presente online nessa reunião, né? E aí vocês apresentaram esse plano de curso. A fundação apresentou o plano de curso, o CIEB desenvolveu e tudo. E aí, o que você acha? Poxa, achei muito bom de ter, porque quer queira, quer não, é o início de uma carreira para o estudante. E hoje é uma carreira que está em ascensão de maneira meteórica, né? Sem dúvida. Porque a parte de dados hoje, consome muito de recursos computacionais e dá respostas, você tem uma análise mais assertiva para os negócios, então, realmente... E aí, a nossa superintendente, que é a professora Laura Laganá, falou assim, não, nós vamos fazer o nosso também. Eu falei, claro, já temos um semi-pronto aqui. Que legal! Vamos colocar no nosso modelo, né? Sim. E aí, a gente colocou toda a parte quais eram as empresas, o que elas tinham também a oferecer. Então, as empresas parceiras, muitas vezes, falam assim, olha, na minha plataforma educacional, eu tenho essa possibilidade aqui de você usar, e essas empresas parceiras
colocaram quais eram os pontos que poderiam ser utilizados, o que alçou também com relação à capacitação docente, né, de poder usar, de abrir. Então, hoje, se eu quiser, eu me capacitei também, eu posso abrir uma sala de aula numa plataforma dessas, colocar os meus alunos, e aí existem alguns pontos que a gente ajustou. Os alunos do ensino médio, muitas vezes, eles são menores de idade, na sua maioria. Sim. E aí a gente tem o problema da LGPD. Olha. O problema não. A LGPD é uma situação nova, a realidade. Mas é a realidade. Então, hoje, os alunos recebem um ID, um token, dependendo da plataforma, e não precisa se identificar. Ele pode fazer a parte laboral ali com relação eu vou subir uma máquina virtual, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem problema nenhum. Ele usa aquela plataforma de ensino de maneira anônima. Tá? E isso faz com que os dados do aluno não vá para o parceiro. Né? Isso é bom. Quando o aluno é maior de idade, numa FATEC, numa faculdade, por exemplo, não tem problema, porque ele já sabe que aquilo vai existir um termo, né, de ação. Em outras palavras, é muito importante esses elos todos funcionarem de maneira adequada e, diria, muito trabalhoso também, mas no dia a dia... Mas são os detalhes, né? Te ouvindo, tem muitos detalhes, mas, ao mesmo tempo, como vocês fazem um processo muito bem coordenado de questões detalhadas, é isso que faz dar certo, né? Sabe o que é interessante você pensar? Porque você citou, né? A gente está falando que é uma experiência muito interessante do ciência de dados. Se você olhar as áreas de tecnologia, então a gente fala de cibersegurança, do próprio internet das coisas, a inteligência artificial. Exatamente. Se você observar o quanto a tecnologia tem e como que funciona, como que é esse ciclo de enxergar o mercado, de estar próximo da profissão, de enxergar, de se antecipar à profissão, e quando eu enxergar que realmente este é um curso, porque aqui está enxergando numa profissão, de uma carreira, e eu conseguir fazer com que o meu currículo esteja alinhado, é importante. Porque a gente está falando de legislação, só um ponto interessante. Até 2006 ali, que se eu não me engano entrou o decreto 2006, 2007, para trazer o médio integrado ao ensino técnico, nos 3 anos, nós tínhamos o concomitante subsequente. Então, eu sou um aluno que fiz lá no início, depois na época eu alterei, mas eu fui fazer o ensino médio integrado ao técnico de química. Olha, que legal. É a tua história, parte da tua história. É o último ano. Então, assim, mas é só no último ano que a gente faz, né? Ou então termina e volta para fazer um ano. Então, o marco de 2007, eu lembro que, à época, eu estava como diretor pedagógico e ajudei a criar estética, química e informática. Nunca mais esqueço. Se você pegar essa... Diretor pedagógico da onde? Eu era diretor pedagógico de um colégio em Santo André. Olha. Particular, ali, classe média baixa. E eu ajudei a escrever os 3 currículos de integrado química, estética e informática. Se a gente for pensar, nós somos 18 anos. Olha só. Né? Então, o tanto que isso evoluiu e enxergou para que o aluno do médio já pudesse ver do ponto de vista da legislação. E olhando para esses cursos que são... que olham para carreiras emergentes, né, que bem para a tecnologia, é importantíssimo e traz essa complexidade que o Fernando apontou aqui. Eu fico ouvindo vocês e com muita expectativa da gente conseguir ampliar a escala, né? E aprendi bastante com vocês aqui hoje. A gente já está chegando... Eu fico evitando olhar o relógio, que já está chegando perto do final. Mas, assim, entendendo que, pelo que você falou, Fernando, assim, é muito importante a gente ter intimidade e tranquilidade nesse processo de revisão curricular, né? Então, vem uma proposta, mas como é que ela se adequa à nossa realidade? O que são os cuidados importantes com os nossos estudantes? Você deu esse exemplo muito importante agora, recente, né? E que a gente consiga estruturar um processo de capacitação, de formação e essa supervisão contínua. Então, eu imagino que no âmbito do governo federal, o que seria muito importante a gente conseguir consolidar agora, Flávio, não sei o que você acha, é a estruturação de currículos, né, que sejam muito palpáveis para aquelas redes que querem começar. Como elas vão começar? Então, o currículo e todo esse processo de evolução que você está muito próximo também no que diz respeito à formação em competências digitais e formação para o fim, né, desse processo de desenvolvimento do professor na área de tecnologia, né? Eu acho que a gente pode imaginar que uma boa política nacional viria com essa frente, assim, currículos eventualmente
a indicação, talvez não a formação, mas a identificação, a sugestão de currículos que já estão acontecendo no Brasil, sim, como modelos, e uma estruturação de um processo de formação desses professores. Seria por aí? Eu acho que sim. E eu entendo que a política nacional para uma educação profissional, na minha visão, precisaria ter algumas burocracias um pouco mais fluidas, assim, sabe? A gente estava estávamos batendo um papo ali sobre a questão de catálogo, sim, o quanto no país a gente depende ali de um catálogo que está ligado, obviamente, à profissão. Mas eu acho que precisaríamos ter frentes de trabalho, né, que desse uma vazão às necessidades, tanto do jovem quanto do mercado. Porque fica nessa... Não chamo de queda de braço, mas o mercado fala, nossa, eu estou com tantas mil vagas aqui. Nossa, mas a gente está formando... mas você está formando o técnico informático, precisamos de dados. Quanto tempo tem que o catálogo não é atualizado? Acho que pelo menos 4 anos. 4 anos, né? Então, o que vocês estão dizendo que seria muito importante uma atualização mais constante dele. Esse trabalho precisaria ser... Fernando tem experiência, né, nisso aí de estar colaborando, mas eu imagino que o processo... Inicia aí, né? Precisaria ser mais têm toda de um olhar melhor para o mercado. E aquilo que foi falado com relação a outros estados, né? Eu estive em Brasília alguns meses atrás, no INEP. Fiquei uma semana lá ajudando eu e outras pessoas do Centro Paula Souza, né? Sim. E nesse auxílio para poder avaliar a educação profissional, tanto com relação ao aluno quanto com relação às instituições, principalmente naquele momento só com relação ao aluno, fez com que a gente trocasse ideia. Troquei ideia com o pessoal do Rio de Janeiro. Aqui nós fazemos assim. Troquei ideia com a moça do Acre, troquei ideia, assim vai. Que legal. Então, a gente vai trocando as experiências. Sem né? dúvida, sem dúvida. Quando foi feito o catálogo, né, participaram do catálogo um do Paraná. O grupo de trabalho que elaborou o eixo de informação e comunicação, fiz parte. E tinha também o Sérgio Sgobi da Brascom. Excelente. Excelente. Então, nossa, eu estava do lado de alguém que representava 80, 90 empresas de uma vez só. Então, estava ouvindo a opinião daquelas empresas todas de uma vez só. Então, isso que você levantou, de ter um diálogo maior com todos, faz com que, muitas vezes, o mesmo problema do agro que eu tenho aqui seja muito parecido com o problema do agro em outro e assim por diante. E me parece que está todo mundo querendo a mesma coisa, né? Vocês falaram da Brascom já é a segunda vez e, Flávio, você começa a nota falando justamente desses números, né? De que o Brasil está entre os 10 países que tem... Produz muito, né? A tecnologia demais, os dados estão aí. Precisa no mercado. Então, a gente tem um cenário... Tem alguns estudos interessantes da OCDE também que também tenta balizar, por exemplo, dados que envolvem a inteligência artificial e como muda o mercado. Inclusive, dados interessantes que precisam mais aprofundamento, mas assim, de lugares que a economia mexeu um pouco por conta da subida da IA, né? da riqueza do país. Então, tem algumas coisas interessantes, mas eu acho que os dados da Brascom são muito importantes para o mercado de tecnologia, mas a gente continua enxergando que essa política pública alinhada, né, com a necessidade do mercado. Então, você, está vendo, olha, tem um cientista de dados hoje, eu tenho já na classificação brasileira de ocupação, mas é recente. Mas o catálogo... cadê o catálogo de informação e comunicação que não traz já esse curso? Esse e outros, né? E precisa de um movimento muito grande. Então, eu acho que essa integração do poder público e olhando para uma relação público-privado, principalmente para a tecnologia, eu acho que dentro do catálogo, talvez seja, né, Fernando, não sei, mas eu acho que é o que tem mais impacto da relação com o mercado de trabalho, com as empresas. Seria destravar algo que é muito importante. Precisa ser algo muito mais próximo. Tem que ser renovado constantemente. Que legal. E vai ter um impacto em currículo, né? Com certeza. Muito bom. E formação também, né? A gente tem uma política importante aí de formação de professores. A formação, né? precisa destravar os conceitos de o que é inicial, o que é continuada, o que dentro da continuada é formação formal, porque a gente fica preso que formação continuada de professor é curso numa universidade, numa faculdade, sentado fazendo uma pós-graduação. Mas a formação continuada pode ser em serviço, entre pares, com mecanismos que uma rede pode criar para que as pessoas aprendam entre si, que elas criem momentos para troca de
de ideias, né? De coisas que são feitas de prática. Eu esqueci de comentar com vocês uma coisa, que é o fim do programa. A gente faz sempre uma brincadeira que é assim, ó. Se vocês conseguirem lembrar agora um momento em que a educação e a tecnologia foi, especialmente num âmbito individual, pessoal de vocês, muito importante, alguma experiência que vocês tenham tido em sala de aula, no processo de vocês profissional, algum contato especial com estudantes, professores, muito pessoal mesmo, onde educação e tecnologia tenham trazido assim, um momento de muita emoção para vocês. Não comentei isso antes, mas se vocês conseguirem lembrar de algum momento... Muitas vezes a gente fala de inteligência artificial, né? Eu leciono a disciplina de introdução à ciência cognitiva, que é o quê? Você pensar em termos de como nós aprendemos para que a inteligência artificial possa também ser usada de maneira similar ao cérebro, né? No futuro, talvez até a singularidade e tudo, mas aí é outra história. E o momento que me impactou foi o seguinte... dentro do grupo de formulação e análises curriculares, hoje nós temos uma equipe que já está trabalhando com inteligência artificial para a elaboração curricular. Então, nós passamos de... peraí, quer dizer então que só o ser humano? Não. O ser humano pode usar como uma ferramenta, no caso da elaboração curricular, é uma ferramenta. E quem faz a análise somos nós. Então, muitas coletas de dados, muitas coisas que acontecem hoje podem ser utilizadas, inclusive a elaboração curricular, inclusive a capacitação, inclusive a supervisão. Então, é um próximo passo que a gente já está de olho, né? E está sendo implementado já. Você tem tido boas surpresas aí? Tive uma boa surpresa mesmo, porque isso partiu de pessoas que estão sempre pensando e renovando. O professor Almério Melquia... o professor Almério, que é o nosso coordenador do ensino médio técnico, né? O professor Gilson, partiu de pessoas que não são da área de TI, mas já falam, não, temos que fazer funcionar dentro da nossa instituição o uso também de IA para que a gente possa aprimorar. E pensando um pouco anteriormente, né? A gente uma vez dialogou tem uma empresa americana que era de banco de dados gigante, a gente dialogou com o pessoal lá de fora. Né? E ele falou exatamente isso, falou, olha, o ser humano vai ser mais um analista do que efetivamente um controlador. Então, a gente estava falando de banco de dados, de administração de banco de dados. O curso mudou totalmente. O curso que era um curso de administração de banco de dados passou a ser um curso de análise e não de administração, porque a IA iria administrar, que é a automação. Então, foram dois momentos que me chocaram. Quando a festa é boa, mais gente vai chegando, né? Isso é muito bom. Exato. E aí isso me chocou. Que legal. Para mim, eu tenho algumas coisas também, mas eu acho que eu tenho um gosto muito, muito grande por robótica, né? É uma coisa de Lego, aquela coisa de infância. E uma coisa que marcou para mim foi nesse colégio que eu passei muitos anos, né? Pessoalmente cuidando e criando esses cursos de... Você foi diretor quantos anos lá? Eu fui 10 anos. Olha. E em 2007, nós criamos um clube de robótica, que hoje 35% são mulheres, são meninas. Olha. Que vão para campeonatos. Então, assim, a gente até comenta um pouquinho na nota técnica, né? De que o salto de equidade, de trazer o público diverso, né? Porque não é só para homem, não é só para cor, né? Então, assim, a gente tem o incentivo de que meninas na ciência, meninas na engenharia, então para que todo mundo esteja onde gosta, daquilo que gosta de pôr a mão, né? A gente volta lá aquele filmes, né, que na época da NASA, aquelas 3 mulheres lá que foram fenomenais e que ela não podia fazer uma engenharia, ela era proibida. Essa é a diferença que a gente tem hoje, né? O quanto a tecnologia expandiu. É esse olhar. Então, hoje ver um clube de robótica que tem 18 anos na escola, que tinha 1% de meninas, hoje tem mais de 30% delas. Legal. Indo para campeonato, ganhando troféu e se envolvendo com computação. Eu acho que esse cenário para a tecnologia também é importante, porque a gente tem aí, né, dados que mostram que isso evoluiu. Estava muito pior, né? A gente ainda está longe, mas a gente está avançando muito. Então, poder ter criado isso e acompanhar é algo que um super orgulho, faz diferença. Elas estão chegando, já chegaram, as meninas já chegaram. Graças a Deus. A gente vê todo mundo onde quer estar, né? Envolvido com coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que nos dá
que nos dá interesse, porque eu acho que as pessoas têm que estar onde se sentem bem, legal. com as coisas que gostam de fazer, sem que tenham amarras, né? É legal. Nas suas voltas, né? Então, por que não podem ser grandes programadoras do Google, da Tesla, né? Tem que ser, sim. Isso aí. Flávio e Fernando, muito obrigada. Foi um papo super legal. Eu acho que ouvindo esses dois grandes especialistas, certamente você vai correr para ler a nota. Então, não perca a oportunidade de lê-la. Está muito linda, né? Assim, acho que mais uma e provavelmente futuras aí também. Essa conversa já trouxe muitas ideias aqui. Queria agradecer muito também a vocês que acompanharam. Lembrar que é importante que vocês curtam, comentem. A gente vai ficar buscando esses comentários e feliz de saber. Compartilhem também, contem para todo mundo que tem esse desejo da gente conseguir expandir a educação profissional e técnica com foco em tecnologia no Brasil, que a gente tem certeza de que o futuro vem daí, né? Exato. Muito bom. Até breve. Obrigada.